Eu prefiro falar de reinvenção da esquerda, né? Do qual o PT é um componente. A esquerda vem num processo de crise desde a queda do Muro de Berlim, e crise que se aprofundou quando a própria social-democracia europeia começou a rebaixar o seu programa, né, e começou a entrar na ciranda do controle do Banco Central alemão, do Banco Central europeu, né? Essa social-democracia ela teve que reduzir o seu potencial social de redução das desigualdades para responder, né, a esta nova situação de dominação do capital financeiro sobre os Estados, né? Eu dou sempre o exemplo grego. O exemplo grego é extraordinário. Os caras tentaram fazer uma modificação, um regime de acumulação lá, distribuir renda, equilibrar o orçamento, né, e foram muito pressionados pelos bancos europeus, pelo capital financeiro europeu. E aí o governo socialista, social-democrata, disse, bem, nós vamos fazer essas reformas e tal, mas eu vou fazer um plebiscito. Aí o Banco Central alemão e a Alemanha disseram, não tem plebiscito. Isso aí marca uma mudança, né? No constitucionalismo mundial é quando a força normativa dos bancos, dos centros financeiros, incidem sobre a soberania do Estado e desconstrói a Constituição. Desconstrói o direito estatal. O direito estatal passa a ser a lógica do capital financeiro. Então essas duas crises, da social-democracia e a crise do socialismo marxista, né, ou prefiro chamar o socialismo realmente existente, não foram respondidas de maneira adequada pela esquerda, né? Por que não foram? Na minha opinião tem uma série de fatores, mas tem um papel, uma função preponderante. É que a esquerda não se dedicou a estudar e a compreender as profundas mudanças que ocorreram no processo de trabalho e na estrutura de classe da sociedade. E continuou falando e raciocinando com a metodologia marxista tradicional, né, que é a classe operária e o conjunto da população. E a classe operária liderando um bloco, né, e o conjunto dos explorados e setores a ele agregados do outro lado. Isso não funciona mais. Hoje nós temos uma fragmentação social tão complexa, tão grande, que não é que a luta de classe tenha desaparecido, ela desapareceu tal qual ela se dava predominantemente na segunda Revolução Industrial. Agora é outra, né? Hoje nós temos uma constelação de pessoas, de grupos, de formas de organização do trabalho, de novas tecnologias, de trabalho, né, através da internet, de telemática, de informática, enfim, uma mudança tecnológica que criou um novo trabalhador. Esse novo trabalhador não é nem melhor nem pior do que o anterior. Ele é um trabalhador que se insere no processo produtivo de uma forma completamente diferente e a cabeça dele é outra, né? Então essa incompreensão de como falar para essa sociedade mais complexa, a esquerda, na minha opinião, não fez de maneira adequada. Isso levou a esquerda a manter, né, a sua fala tradicional sobre a luta de classe, sobre o futuro de uma sociedade socialista que não passou a ser mais ouvida, né? A classe trabalhadora, a classe operária em geral está cada vez mais corporativa, os trabalhadores do setor público estão cada vez mais corporativos, e não é porque eles ficaram ruins de coração, é porque isso é determinado por uma necessidade de sobrevivência num mundo cada vez mais hostil. Então isto a esquerda, na minha opinião, não compreendeu. Eu arrisco esta opinião para essa nossa defasagem. É difícil a gente prever porque, neste momento que nós estamos conversando, né, nós estamos sob um turbilhão, né, de delações, de informações, de verdades estabelecidas pela mídia, de notícias falsas, de notícias verdadeiras, e as condições emocionais do próprio povo raciocinar sobre isso não estão dadas ainda, né, de maneira estabilizada, vamos dizer, né? Então isso aí pode mudar. Mas eu te diria o seguinte, o que é mais provável que ocorra? O que é mais provável que ocorra, se tivermos uma maioria que pense na questão democrática, é uma composição em cima de 3 ou 4 pontos muito simples,
para nós chegarmos às eleições de maneira adequada, para termos um novo governo legítimo, chegarmos no 18. O que seria esse acordo? Na minha opinião, seria: congela a reforma da Previdência, espera, congela a reforma trabalhista, espera, né? Cria, né, condições para um desenvolvimento endógeno, interno, que bloqueie o aumento do desemprego, pelo menos bloqueie o aumento do desemprego, e dê continuidade aos processos judiciais, à Lava Jato, dentro da legalidade republicana democrática, dentro dos processos democráticos tradicionais, né, que são previstos na Constituição e nos códigos de processo penal do nosso país. Isto poderia nos levar para chegar em 18 com candidatos mais representativos, com candidatos mais autênticos, mais politizados. Se isso não ocorrer, nós temos o risco de nos submetermos a uma certa anomia política e isso aí gerar um novo Berlusconi. Dê o nome que dê a ele. Deu o nome dele de Moro, deu o nome, né, esse prefeito de São Paulo, né, que eu custo até guardar o nome dele, né, que seriam personagens, né, que recuperariam aquela fantasia do Collor como salvador do Brasil. Né? Esse é o risco que nós corremos. Se há possibilidade ou não de um candidato da esquerda ganhar, eu diria um candidato de centro-esquerda, né? Ele que faça uma aliança com o centro democrático, republicano, com a esquerda, né, que queira governar dentro da ordem democrática. Eu acho que isso aí é possível, mas hoje não é visível. Bem, eu sou um homem de 70 anos. Né? Eu já fui vereador, prefeito, deputado, né? Vice-prefeito, governador, ministro de 3 pastas importantes no país. Eu não tenho nenhuma pretensão individual de futuro na política. Se você dissesse assim, a única pretensão que eu tenho é organizar algo que seja o meu legado, aquilo que eu contribuí escrevendo, pensando, praticando como gestor, para deixar a apreciação das pessoas que estão ascendendo na ação política, né? Ascendendo nas funções públicas, etc., para dar uma contribuição para o meu país. Né? Se eu seria candidato a alguma coisa, bem, eu na situação que me coloquei, eu podia ser candidato a presidente da República ou poderia ser candidato numa constituinte. Né? A presidente da República eu não tenho a menor possibilidade. Não só porque um candidato hoje deste campo que eu integro seria o Lula, né? E eu não teria maioria no meu partido para ser candidato a presidente, se o Lula não fosse. Né? Então isso aí está retirada essa possibilidade para mim. Ser candidato numa constituinte, eu seria. Agora, ser candidato ao Senado, a deputado federal, ou a governador de novo, ou a prefeito de novo, isso realmente não me seduz, não me estimula. Não pretendo sê-lo, não é essa a minha vontade, não faz parte do meu projeto de vida. Você acha que já é hora para usar uma constituinte? Acho que já é. Principalmente para fazer uma reforma política, né? Uma constituinte, uma Câmara Constituinte com poderes especiais que funcionaria ao lado do Parlamento para fazer uma profunda reforma política do país. O sistema político no país está vencido, né? Ele não dá mais vazão, né, a essa complexidade econômica e política que nós tivemos, que nós estamos enfrentando, e tem que ser profundamente renovado. Seria um novo pacto democrático no país, um novo contrato social e político no país para levar o país adiante.